escreve o que eu falei aqui, cara. Ele vai jogar bem nesse primeiro semestre aí, porque ele quer ir pra seleção, quer ir pra Copa, mas passou a Copa do Mundo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu só não queria que isso acontecesse no que diz respeito ao Cruzeiro. Difícil de lidar, um cara complicado, um cara problemático, um camarada que não permite que a carreira do filho dele caminhe da forma que tem que caminhar. E o pai do Gerson, o Marcão, alfinetou aí, deu uma alfinetadinha, né, uma brincadinha com o BAP, que é o presidente do Flamengo, né? Se perder o controle, meu compadre, só Jesus sabe o que pode acontecer lá na frente. Tô começando a ficar preocupado com o senhor, você viu, seu Marcão? No entanto, é inegável que o Flamengo está em outro patamar. Sem dúvida, é o maior clube das Américas e um dos 5 maiores do mundo. Fecha aspas, disse o jogador. Está falando aqui no corpo da matéria. E cara, assim, os torcedores do Palmeiras me mandaram a parada revoltados. O Palmeiras não pode colocar 35 milhões para um jogador desse. Ele que vai lá pro Flamengo, então. Rapaziada, o atleta Marcão já chegou aí, né, alfinetando o BAP do Flamengo, né, sabendo que no Cruzeiro não vai ter mídia e tem que fazer alguma coisa que tenha a ver com o Flamengo para gerar os holofotes, né? E aí os cruzeirenses, a mídia cruzeirense já está preocupada com o atleta Marcão e com o futuro de Gerson no Cruzeiro, né, daqui a alguns meses, mas enfim. E Almada, hein, rapaziada? Almada com uma suposta entrevista aí sobre o Flamengo, dizendo aí algumas coisas do Flamengo, exaltando o Flamengo. Será que isso realmente é verdade? Vamos saber aqui tudo isso e tudo mais aqui. Deixa o like, se inscreve com força no canal e hypa com força esse vídeo. Eu só não queria que isso acontecesse no que diz respeito ao Cruzeiro. Vamos falar um pouquinho do Marcão, pai do Vapo, o Marcão, pai do Gerson. Mas antes eu quero te pedir para você deixar o seu like, hypar o vídeo, mandar ele lá para cima, porque, pô, tá caminhando, tá dando certo, Deus tá dando graça. E se inscreva no canal também, beleza? É o seguinte, tá todo mundo felizão aí, né? Cruzeirense todo feliz e tal. Nós tem uns Ramona, aí que, porque perdeu o jogo de ontem, campeonato estadual e tal, nojeira. A gente sabe como funciona. Mas, no contexto geral, o torcedor do Cruzeiro tá muito feliz. Não é para ser diferente. Contratação de peso que o Cruzeiro fez. O assunto é o pai do Vapo, o Marcão. Todo mundo sabe, já vem lá do Rio de Janeiro, muitas colocações relacionadas ao Marcão. E todas elas, né, falando que o Marcão é um cara difícil de lidar, um cara complicado, um cara problemático, um camarada que não permite que a carreira do filho dele caminhe da forma que tem que caminhar. E isso a gente sabe, nós temos ciência, porque ninguém aqui tá querendo a Madre Teresa de Calcutá aqui no Cruzeiro. A gente quer problema mesmo. É importante ter alguém que arruma problema. Um arrumador de problema é tudo. Tem que ter, todo time que tem um arrumador de problema, o time ganha. O Gerson dentro de campo é esse cara, personalidade muito forte, um líder, se tornou um líder, né? O Gerson que era bem, assim, à margem, mas com o Tite ele se tornou um grande líder lá no Flamengo. E agora chega para o Cruzeiro para ajudar bastante. Tenho certeza que dentro de campo não vai faltar dedicação. É um jogador que não arruma polêmica. O jogador, né? Não arruma polêmica extra-campo, mas que tem lá as dificuldades dele com o pai dele e a gente entende isso e tá tudo bem. Se o Gerson, se chegar ao final do Campeonato Mineiro, e eu falo isso com muita tranquilidade, se chegar ao final do Campeonato Mineiro e o pai do Gerson falar assim, eu quero ir embora, tudo bem, pra mim tá tudo, paga e vai. Paga e vai. Eu não me apego a jogador nenhum e aconselho sempre, uma coisa é você defender a qualquer custo. Você tem que defender a qualquer custo os jogadores do Cruzeiro e a camisa. Você tem que defender. Você não pode ser omisso, você precisa defender. Mas a partir do momento que quer ir embora ou que foi embora, acabou, gente, pelo amor de Deus. Acabou, vai, viva a sua vida e tá tudo bem. Paga, mas paga o nosso dinheiro também, né? Porque o dinheiro do Pedrinho não é capim, não. E o pai do Gerson, o Marcão, alfinetou aí, deu uma alfinetadinha, né, uma brincadinha com o BAP, que é o presidente do Flamengo, né? Por quê? Durante a estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, o Marcão, que é pai e também empresário do Gerson, roubou a cena ao dar uma alfinetada no presidente do Flamengo, segundo lance aqui, né? Que é o Luiz Eduardo Batista, o BAP. Em campo, né? Perderam o jogo, o Cruzeiro já saiu perdendo o jogo, mas aí o Marcão, que é o pai do Gerson, vestiu uma camisa do Cruzeiro
com o nome dele escrito, né? Atleta Marcão. Por quê? É a referência numa polêmica que teve aí no BAP, enquanto enfrentava dificuldades para renovar o contrato do Gerson, que foi difícil para renovar, a frescura do caramba, um mimimi do caramba, a gente lembra disso, né, dessa história, né? E aí o BAP deu aquela declaração, né? Ó, propusemos pro Gerson uma renovação pro Flamengo, mas o atleta Marcão não aceitou ainda. O atleta Gerson gostou e o atleta Marcão achou pouco. Temos que saber nos adequar e lidar com esse tipo de personalidade. Foi o que o BAP falou lá e o atleta Marcão não deve ter gostado, né? E agora aproveitou para tirar o sarro, né? Atleta Marcão, número 21. Eita, nós, né? Que coisa, né? E o Gerson tá lá no Cruzeiro. Vamos ver, né? Mas já escreve que eu falei aqui, cara. Ele vai jogar bem nesse primeiro semestre aí, porque ele quer ir pra seleção, quer ir pra Copa, mas passou a Copa do Mundo. Vamos ver o que vai acontecer. E aí eu tenho observado o pai do Gerson. O pai do Gerson, ele é um cara extrovertido, um cara muito pra cima, gosta de tomar umas cachaça e fala muito. Ele lembra bastante o Pedrinho no começo da gestão, Pedro Lourenço. Lembra muito. Fala muita asneira, fala muita bobagem, conversa muito fiado, é muito festeiro, gosta de bebidas e que não sei o que, atrapalha. Isso atrapalha. Isso atrapalha. Você vai se lembrar lá atrás, aquele jogo contra o Botafogo, 3-0 para o Cruzeiro, no jogo que antecedeu, o dia que antecedeu aquele jogo, a gente teve uma fala do Pedrinho que depois comprometeu todo o projeto e o resto do ano do Cruzeiro. Assim que o Pedrinho adquiriu a SAF cruzeirense. Então é pra você ver, e aí eu vi muita gente, né? Fala mais, Pedrinho tem que falar, ele é o dono, ele fala o que ele quer, só atrapalhava. Né? Depois que o Pedrinho baixou a pressão, sentou no cantinho dele, falou, não precisa me filmar, eu vou beber, mas não vou aparecer, deu certo. O Cruzeiro arregaçou. Glória a Deus. E aí a gente tá agora com o Marcão. Marcão é o pai do jogador, midiaticamente falando, mais importante do Cruzeiro. O Gerson vem, assim como o Gabigol veio, assim como o Cássio veio, assim como o Fagner veio, trazendo uma legião de fãs. Isso é jogador midiático. Trazendo legiões de câmeras e microfones. Isso é fantástico, extremamente importante para o Cruzeiro, tá? Tem gente que... Eu gravei um vídeo lá pro Instagram e tô vendo gente falando assim, Cláudio, mas a gente tem que parar de dar ideia para o eixo. Não, gente, entenda de uma vez por todas. O Cruzeiro rompeu a bolha do regionalismo. O Cruzeiro se tornou um clube nacional, não por falta de título que não era. Era por falta de boa vontade, mas agora são obrigados. Então, quanto mais jogador midiático o Cruzeiro tiver, mais obriga os caras a colocarem o Cruzeiro na grade deles. Isso é extremamente importante para a marca. Isso é importante para o nome, isso é importante para o escudo, isso é importante para angariar fundos, isso é importante para patrocinadores. As pessoas ainda, tem alguns cruzeirenses que ainda sofrem da síndrome de vira-latas, mas siga a Cláudio Silva TV que você vai perder essa síndrome. Rapidinho você vai aprender a se valorizar e a valorizar a nossa instituição. Aí, eu estou observando o pai do Gerson. O pai do Gerson aparece em tudo. Ele aparece em absolutamente tudo. Ele aparece no meio da torcida, ele aparece na apresentação do jogador, ele vai aparecer na coletiva, eu tenho certeza que ele vai aparecer na coletiva. Na coletiva é até normal, né? Mas ele tá chamando muita atenção para si. Ele tá chamando muita atenção para si. E isso aqui na frente pode ser prejudicial ao Cruzeiro. Ele tá com muito palco, ele tá com mais estrelismo do que o filho, que é o único que importa. O único que importa é o filho, que joga bola. O Marcão não joga bola. O Marcão não chuta a bola pra frente. O Marcão não é ídolo da torcida do Cruzeiro. Nem o filho dele é. Nem o filho dele é ídolo da torcida do Cruzeiro. Ele tá agindo como se ele fosse um grande ídolo, ele tá se sentindo em casa. Tudo bem, até aí tá tudo bem. Mas vamos ficar atento. Vamos ficar atento ao Marcão, porque o Marcão, eu tô começando a achar que o Marcão está extrapolando, que o Marcão está avançando demais o sinal. Isso pode ser maléfico, porque agora é mil maravilhas. Tá tudo muito legal, tudo gostosinho demais. Porém, daqui a pouco, quando chegar uma situação adversa, quando a fase não estiver tão boa, quando o jogador não estiver jogando tão bem, que a torcida chiar, o Marcão vai começar a colocar a boca no trombone, vai começar a falar coisa que não deve falar, vai começar a se posicionar no momento que não deve se posicionar, e este trem pode complicar. Então, torcedor, vamos tranquilos, vamos observar isso, não vamos dar tanta mídia, não vamos dar tanta corda, porque se você dá muita corda, fica difícil de puxar. Se perder o controle, meu compadre, só Jesus sabe o que pode acontecer lá na frente. Tô começando a ficar preocupado com o senhor. Você viu o seu Marcão? Sobre a matéria da TYC Sports, que falava que o Flamengo entrou no jogo, fez as consultas ali sobre o Almada, conversou com o agente do jogador. E eles mostram uma declaração do Thiago Almada em uma entrevista para o jornal espanhol, falando sobre
a perspectiva dele negociar com o futebol brasileiro. Olha só o que o Thiago Almada teria falado. Estou honrado com o interesse de grandes clubes brasileiros em ter eu para jogar nessa temporada. No entanto, é inegável que o Flamengo está em outro patamar. Sem dúvida, é o maior clube das Américas e um dos 5 maiores do mundo. Fecha aspas, disse o jogador. Está falando aqui no corpo da matéria. E, cara, assim, os torcedores do Palmeiras me mandaram a parada revoltados. O Palmeiras não pode colocar 35 milhões para um jogador desse. Ele que vai lá pro Flamengo, então. Ah, por que isso? Por que aquilo e tal? E aí, galera, eu sempre faço isso. Eu fui até as fontes que estão descritas aqui. Eu fui até o jornal O Marca. A página do Marca. O que acontece é que quando você entra nesses sites esportivos da Europa, eu não sei porquê, não me pergunte porquê, mas isso acontece, você não acha exatamente ali uma página de busca para você, sabe, pesquisar a matéria especificamente. Então você tem que ir garimpando as notícias. E aí, meu amigo, eu passei por todas as últimas notícias, todas as últimas atualizações. Para confirmar mesmo, eu fui até a página dedicada ao Atlético de Madrid, porque lá no jornal você tem as divisões, onde é dedicada para cada equipe. Então você tem Barcelona, Sevilha. Eu entrei lá no Atlético de Madrid e observei todas as últimas atualizações justamente sobre Thiago Almada. Tinha atualizações sobre Thiago Almada, sim, mas em nenhum momento, no Marca, tinha absolutamente nada sobre uma entrevista do jogador concedida, falando ali sobre Flamengo, Palmeiras, o que quer que seja. O que tinha é ali os boatos e rumores de que o Atlético de Madrid estava planejando negociar. Era isso. Ou seja, essa matéria aqui ela não existe. Existe um site também, se eu não me engano o nome dele é boatos.org. Esse site ele é uma mídia especializada em investigar aquilo que é fato e fake dentro das notícias aí, de futebol, enfim, das notícias em geral. E eles fizeram uma matéria sobre isso, mostrando que a declaração é falsa, e que em nenhum momento teve no Olé Desportivo, no Marca, no Diário AS, que seja, alguma entrevista. Em nenhum momento o Almada falou sobre a sua saída do futebol espanhol para o Brasil, não citou nenhuma equipe, absolutamente nada. Então é aquilo que eu falo para vocês. Nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente consome. E um fato curioso me chamou a atenção. Eu falei assim, pô, mas ó, o OneFootball é uma página de muita credibilidade. Eu sempre vejo informações na OneFootball, eu sempre pesquiso. Só que eu achei uma coisa engraçada, porque o link que foi me passado por todo mundo foi o mesmo link. Você clica nele, ele aparece a página da OneFootball. Quando você envia esse link para o computador, isso no celular, tá? No dispositivo móvel. Quando você envia esse link para o computador, ele puxa uma outra página com a mesma matéria, só que já não é uma página da OneFootball. É uma página esportiva genérica que eu nunca ouvi falar. Eu fiz isso várias vezes, com o mesmo link. E quando ia para o computador, me levava para uma página totalmente diferente da OneFootball. Ou seja, provavelmente, eles maquiaram a página. Criaram uma criptografia para que no dispositivo móvel fosse exibido como se aquilo fosse uma página da OneFootball. Só que quando você clica no link e transfere ele para o computador, como o computador ele é um desktop, né? Eles mudam a criptografia da página e a maquiagem cai. E ele vai para o link original, que é uma página esportiva totalmente genérica que eu nunca ouvi falar. E aí a mesma matéria, é igualzinho. Eu tô até lendo ela aqui. É igualzinho a matéria espelho que mostra no dispositivo móvel. Então olha só como que é a engenharia dos caras na fabricação de notícias. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente consome. Então, se alguém da OneFootball estiver assistindo o vídeo, busquem mais informações sobre isso, porque alguém está utilizando algum código-fonte da página para criar ali uma ilustração como se fosse a página de vocês. Mas, na verdade, existe uma página por trás ali que está trazendo notícias que não são verdadeiras. Então não é verdade essa declaração, tá? Ele não deu declaração nenhuma no momento a respeito de absolutamente nenhum clube aqui no Brasil. E outra coisa, isso é fato, é verificação lá do nosso palestra, o Palmeiras estuda fazer uma tentativa de empréstimo pelo Thiago Almada. Ah, Neto, o Lyon tentou fazer isso. Não conseguiu. Tentou, só que o Lyon, eles queriam um empréstimo sem opção, sem obrigação de compra. O Palmeiras pensa em tentar um empréstimo com obrigação de compra para daqui a 6 meses. Por quê? Uma forma de você ganhar tempo da parte financeira também. Então você joga para 6 meses uma obrigação de compra e você alivia ali a questão financeira para o pagamento de certas contas ao longo desses 6 meses para que você compre o jogador efetivamente no meio do ano. E você já aproveita esses 6 meses com o jogador integrado ao elenco. Então o Palmeiras pensa em lançar essa estratégia agora pelo Thiago Almada. Tu acha que vai funcionar? Vocês sabem como é a nossa diretoria de futebol e o que eu penso dela. Então vocês já sabem a minha resposta. Eu acho que não, mas poderia.
Rapaziada, não demorou muito aí, né, pro atleta Marcão se apresentar, né, soltar aí suas asinhas e a mídia cruzeirense já, né, já está começando a se preocupar com tanta exposição que ele está fazendo, né, é mais ou menos o Gabigol no Flamengo, né, quando o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em 2024, o Gabigol deu aquela entrevista falando que ia ser transferido, que não ia ficar mais no Flamengo, ia pro Cruzeiro, e tomou todos os holofotes do campeão da taça do Flamengo pra ele, tá ligado? E é o que o Marcão faz, ele quer ser estrela, eu acho que ele tem alguma coisa na cabeça dele, que ele se acha um craque, um ídolo de onde ele está, e não é assim, rapaziada. Então, tipo, os cruzeirenses estão ficando preocupados, e claro, eu tenho quase certeza disso também, como o palmeirense aí falou, quando acabar a Copa do Mundo aí, se Gerson realmente voltar a jogar bem, porque isso não é garantia do Gerson ir pra seleção não, tá? Ele tem que se esforçar, tem que jogar bem, porque se não mostrar futebol, meu amigo, Ancelotti não coloca não, não coloca mesmo. Então depois que acabar essa Copa do Mundo aí, com certeza o atleta Marcão e Gerson aí vai fazer alguma dificuldade para sair do Cruzeiro e ir para outro time, porque isso aí já é marca registrada do atleta Marcão e Gerson. Essa dupla aí, né, que não consegue ficar um ano em um clube de futebol. Mas enfim, deixa aí suas opiniões sobre essa suposta entrevista e comentário do Almada elogiando o Flamengo. Na minha opinião, eu acho que realmente é fake mesmo. Eu acho que aí é torcidas organizadas ou torcedores do Flamengo que fazem isso. E eu acho que tá certíssimo, tá? Por mais que seja fake, eu acho que tá certíssimo, porque tem que ficar dando força, tem que ficar gerando mídia de Almada do Flamengo, porque tem que estar puxando essa mídia, rapaziada, porque senão as coisas se esfriam. As coisas se esfriam. E Almada é um jogador que não podemos perder. Então que isso realmente continue. Eu sei que fake news é chato, é horrível, tá ligado? Gera muito clique, mas tá precisando, tá ligado? Tá precisando, porque tem que pressionar a diretoria do Flamengo aí pra pegar jogador, cara. Tem que pegar, mano. Ele ou o John Arias, tem que pegar um desses dois craques, porque o Flamengo precisa de mais craques no elenco, nível Arrascaeta, tá ligado? Nível que Arrascaeta que bota o pau na mesa e resolve a parada. O que o Flamengo precisa é isso, aquele pensador nato, foda, e que não fique só a mercê de Arrascaeta, né, rapaziada? Então deixa aí sua opinião nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal, ativa os sinos de notificação e hypa com força esse vídeo. Valeu, falou, é nóis.